sou a professora Amanda Dazinho e vou ensinar biologia para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre cadeia alimentar. Quais são os componentes da cadeia alimentar, né? Como é que ela acontece? Mas primeiro, tem alguns nomes na biologia que você tem que saber para sempre, tá? Porque sempre vai voltar falando sobre isso em alguma outra matéria, ou falando de um reino, de algum outro ser vivo, tá? E quais são esses nomes? Autótrofo. O que é um ser autótrofo? O ser autótrofo, ele produz o seu próprio alimento, tá? Então, a gente tem exemplos como algumas cianobactérias, elas fazem o quê? Fotossíntese. Plantas e alga. Alga não é planta, planta não é alga, tá? Então, temos aí 3 tipos de organismos que fazem fotossíntese. Tem algumas bactérias que elas também fazem quimiossíntese, que é uma outra forma de produção do próprio alimento. Então, esses seres que eu acabei de citar, eles não precisam se alimentar. Eles produzem o próprio alimento através de substâncias inorgânicas, tá bom? Heterótrofo. O que é heterótrofo? São organismos que precisam se alimentar, tá? Então, nós somos animais que precisamos nos alimentar. Tem bactérias, tem fungos, protozoários, tá? Seres que não fazem fotossíntese nem quimiossíntese são seres heterótrofos, beleza? Então, aqui eu fiz um exemplo, tá? De cadeia alimentar, que tem, 1, 2, 3, 4 níveis tróficos, tá? Quando a gente fala de trófico, é nutrição, é de alimento. Então, nessa cadeia alimentar aqui são 4 níveis tróficos. O primeiro, sempre, a base de uma cadeia alimentar são os produtores. E produtores são quem? Os autótrofos, aqueles que produzem seu próprio alimento. Lembra? Acabei de falar, tá? Então, sempre a base vai começar pelos produtores. Depois vem o consumidor primário. O consumidor primário é aquele que come diretamente, que se alimenta diretamente do produtor, tá? Depois vem o consumidor secundário. No consumidor secundário, ele se alimenta do consumidor primário. E depois, quem se alimenta do consumidor secundário é o consumidor terciário. E por aí vai, pode ter o quaternário também, tá bom? Então, aqui, no consumidor primário, a gente vai ter o quê? Os herbívoros ou onívoros, né? Por quê? Porque eles se alimentam de vegetais, tá? Eles se alimentam dos produtores, das algas ou das plantas. Então, a vaca, por exemplo. A vaca, ela é um herbívoro. Ela se alimenta de um produtor, do capim. Então, ela é um consumidor primário. Todo herbívoro é um consumidor primário. E nós, quando comemos um bife de vaca, nós somos um consumidor secundário, tá? Por quê? Porque nós estamos nos alimentando de um consumidor primário. Entenderam? Então, por aí vai. A cadeia alimentar, ela não é uma só. Imagina se a gente só comesse uma coisa na vida. Não é assim, tá? Os seres vivos, eles têm os heterótrofos que se alimentam, eles têm uma gama, eles participam de várias cadeias alimentares. Então, é um exemplo de uma. Mas, por exemplo, nós participamos de diversas cadeias alimentares, né? Então, tem gente que come carne, tem gente que não come carne, mas assim, mesmo comendo de tudo, né? A gente come planta, a gente come animal, a gente come fungo, tá? Gente, lembra de uma coisa. Fungo, se ele estiver na nossa dieta, se você comer um shiitake, se você comer um champignon, você não está sendo um consumidor primário, porque fungo não é produtor, tá? Ele participa da cadeia alimentar e ele é um consumidor primário. Na verdade, fungos e bactérias, eles não aparecem na cadeia alimentar. A gente chama eles de decompositores, tá? Por quê? Eles não aparecem aqui porque eles estão em todos os níveis ao mesmo tempo. Porque se o consumidor terciário morrer, os fungos e as bactérias vão lá decompor ele. Se o consumidor secundário morrer, novamente eles vão decompor. Se o produtor morrer, eles vão decompor, tá? Então,
Fungos e bactérias geralmente não ficam mesmo na cadeia alimentar, porque ela participa de todos os níveis tróficos, tá bom? E quando você come o fungo, o cogumelo ali, você não está sendo um consumidor primário, porque ele não faz fotossíntese. Se ele faz a decomposição, ele é um consumidor, ele é heterótrofo, ele precisa se alimentar, né? Na decomposição, os seres vivos estão ali se alimentando, tá? Então, só quem faz fotossíntese e quimiossíntese são ali bactérias, algumas bactérias, não todas, porque também tem bactérias heterótrofas, então, quem faz fotossíntese e quimiossíntese são algumas bactérias, plantas e algas, tá bom? Entendido? A transferência de energia é unidirecional. O produtor ele vai produzir, né? O consumidor primário vai se alimentar daquela energia que o produtor produziu. Depois, o consumidor secundário vai se alimentar da energia que o consumidor primário consumiu do produtor. Então, assim, quem produz mesmo é a base. Depois só vai sendo consumido. E até chegar aqui no topo, essa energia, óbvio que não é a mesma energia que o produtor produziu, porque o produtor ele também vai gastar um pouco dessa energia, né? Aí depois o consumidor primário vai consumir essa energia um pouco, e o secundário vai se alimentar. Então ela vai sendo perdida a cada nível trófico. Quando chega lá no topo, não é tanta energia assim. Tá? Então, ela é unidirecional. Ela é da base para o topo da pirâmide, da cadeia alimentar. Então, por exemplo, aqui nessa cadeia, aqui pode ser o que? A cenoura, né? Como produtor, porque é um vegetal. O coelho é o consumidor primário. A cobra é um consumidor secundário. E o gavião seria um consumidor terciário, tá? Então, para vocês realizarem aí na cabeça de vocês como que seria uma cadeia alimentar desse desenho. Mas as cadeias alimentares, elas não são únicas, né? Então, os seres vivos, eles participam de várias cadeias alimentares. E quando a gente faz um esquema disso, olha aí um esquema. Isso daí é uma teia alimentar, tá? Então, eles participam de várias cadeias alimentares, como eu falei com vocês, os seres humanos, a gente come no nosso prato, até no almoço, tá lá arroz, feijão, ovo, alface. Então, você tá ali sendo consumidor, né? Primário, secundário, tem uma carne, dependendo da carne de que você está comendo ali, tá? Então, a gente participa de várias cadeias alimentares e o conjunto disso aí, esse esquema, é chamado de teia alimentar, tá? Às vezes, nas questões, eles colocam a teia alimentar e você tem que identificar quem é o produtor ali, quem é o consumidor secundário, então vocês têm que seguir as setas, tá? E os decompositores podem estar ali, às vezes esquematizados, mas vocês sabem que quando tem bactéria e fungo, eles são decompositores, tá? Agora, eu vou falar sobre tipos de pirâmides ecológicas, tá? Deixa eu desenhar aqui. Então, vamos lá. A gente tem 3 tipos de pirâmides, tá? A gente tem a pirâmide de número, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. A pirâmide de número, ela vai levar em consideração a quantidade de seres ali, de indivíduos que participam daquela cadeia, tá? A de biomassa, ela vai levar em consideração o tamanho, sabe? A biomassa seca, né? Dos indivíduos que participam daquela cadeia alimentar. E a energia, ela vai considerar a transferência de energia, que eu já falei para vocês, que é unidirecional. Essas pirâmides, elas podem ser direitinhas, né? Igual uma pirâmide mesmo, com a base maior e o topo menor. Ou elas podem ser mais gordinhas no meio e as duas pontas menores, ou maior em cima e menor embaixo. A gente chama isso de invertida. Quando ela não é certinha, a gente chama de invertida. A única desses 3 tipos que não pode ser invertida é de energia. Por quê? Lembra quando eu falei com vocês que a energia é unidirecional?
Então, é da base para o topo. Não tem como o topo ser maior, não tem como o topo ter mais energia, tá? E nem o meio ter mais energia que a base. Então, a de energia, ela é sempre direitinha, ela não é invertida, que a gente chama. Agora, a de número e a de biomassa pode ser invertida, dependendo dos componentes dos indivíduos ali daquela cadeia, tá? Eu botei alguns exemplos. Aqui é bonitinha, uma pirâmide, aonde as plantas são a base, ok, né? Os gafanhotos aqui são os consumidores primários e uma ave só come um monte de gafanhoto, né? Então, olha só, um gafanhoto come várias plantas, né? Os gafanhotos são comidos por uma ave só. Então, pela quantidade, a ave é pequenininha, é o topo dela. Por quê? Porque a gente está falando de uma ave ou duas aves para dar conta dessa quantidade de gafanhoto, tá? Agora, ela pode ser invertida, né? Se a gente levar em consideração a quantidade. Então, aqui eu coloquei grama, boi e carrapato. A grama, a base vai ser grande, porque um boi come muita grama, né? Só que ele é um boi, eu não tô levando em consideração o tamanho dele, eu só tô falando que ele é em número. Então, a parte dele, que é o consumidor primário, vai ser menor. E tem um monte de carrapato nele. Então, os carrapatos, os consumidores terciários, secundários nesse caso, vai ser maior. Tá vendo como que a pirâmide ela fica invertida, né? Ela não fica uma pirâmide direitinha. Entenderam? Porque eu estou levando em consideração a quantidade de indivíduos que participam daquela cadeia, tá? A de biomassa, ela pode também ser bonitinha, tá? O topo menor do que a base. Só que eu coloquei um exemplo aqui, fitoplâncton e zooplâncton. O zooplâncton são os animais que compõem ali no mar, né? A fauna do mar. Fitoplâncton são as algas. Então, eles são os produtores, então eles estão na base, lembre disso, sempre os produtores têm que estar na base da cadeia alimentar, né, da pirâmide, só que eles têm uma pouca biomassa, né, muitos são microscópicos, então o zooplâncton vai ser maior, enquanto o fitoplâncton, que é a base, vai estar menor, tá? Mas ele é o produtor, então está correto que ele seja na base. Então, é mais um exemplo de uma pirâmide invertida, mas essa é de biomassa. Agora, a de energia, ela sempre vai ser base maior do que o topo, tá? Ela não vai ser invertida, ela não pode ser invertida, e ela representa o quê? A perda de energia ao longo da cadeia alimentar. Então, aqui, ó, a base tem 10.000 de energia. Depois aqui, ó, 1.000. Aqui 100 e aqui 10. Está representando que é perdida a energia ao longo da cadeia alimentar. Tem alguns nomes que a gente fala, que seria o quê? Ó, PPB é o quê? Produtividade primária bruta. É o que aquele produtor produz de energia, tá? Então, ele utiliza um pouco da energia, né, que ele produziu. Então, ele produz depois a produtividade primária líquida. Sabe fazer a comparação com o salário? Tem o salário bruto e tem o salário líquido. O salário bruto é sem desconto, né? Não desconta FGTS, INSS, nada. Agora, o salário líquido é o que você vai receber na sua conta, em dinheiro, tá? É mais ou menos isso. Então, produtividade primária bruta é o que é produzido de energia, só que a líquida é o que realmente o consumidor primário vai consumir ali quando ele consome o produtor, tá? Aí, a partir daqui, tem a produtividade secundária líquida. Por quê? Aí já a energia que tem a partir do consumidor primário, tá? E assim vai perdendo energia a cada nível trófico da cadeia alimentar. Quanto mais curta a cadeia alimentar, mais energia chega no topo, né? Por exemplo, aqui, ó, ela é bem curtinha, então mais energia vai chegar no topo. Mas se for um consumidor quaternário, ela é muito grande, então, como vai perdendo energia ao longo dos níveis, o topo da cadeia, o consumidor quaternário, ele vai receber menos energia, né? Porque foi sendo perdida. Vou dar um exemplo agora para vocês. 40 quilômetros de plantação de arroz alimenta 24 pessoas por ano.
40 quilômetros de gado alimentam uma pessoa por ano. Quando você come o bife ali, você está sendo um consumidor secundário, porque ele é um consumidor primário, então você está mais distante do produtor. Agora, quando você come o arroz ele é um produtor, então a sua cadeia alimentar é mais curta, então você vai adquirir mais energia ali, tá? Não tem a perda de energia. Tem a perda porque da produção primária bruta vai para a produção primária líquida, né? Que a gente vai se alimentar disso. Mas a cadeia alimentar mais curta chega mais energia pra gente, tá? E é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Beijo, tchau.